nesses anos aí que eu venho estudando letras, português, o ensino de português e de um modo geral nas suas 3 vertentes, literatura, gramática, produção textual. Não só esses conhecimentos que eu adquiri a nível de formação acadêmica, mas também de experiência profissional, né? Ou seja, são essas experiências que eu venho adquirindo desde há 16 anos em que eu dou aula de português, né? Eu comecei muito nova dando aula de português. Quando eu vejo o meu currículo e vejo minha trajetória, eu falo, uau, parece que foi ontem, né? Mas já tem uma trajetória grande. Antigamente, né, quando eu conversava com os meus colegas de português, e a gente falava em 16 anos de sala de aula, não era nada, né? Eles tinham 20, 30, 40. Mas para os dias de hoje, né, para a atualidade em que as pessoas estão em constante mudança de profissão, 16 em uma mesma carreira, em um mesmo ofício, é bastante, né? Bom, então, esse curso eu dividi, ele está dividido em 2 partes. A primeira parte, a gente vai conversar sobre o que é ser o professor de português. Vamos trabalhar com as competências do professor de português e as diferenças entre o que é a L1 e o que é a L2. Essa primeira parte é uma parte mais teorizada, mais reflexiva, que nós vamos fazer do ensino de português. No nosso segundo encontro, a gente vai falar de metodologias. E aí eu vou mostrar para vocês algumas teorias que a gente tem de metodologias ativas. Vou trazer também algumas tendências que estão circulando a nível mundial, né, do ensino da língua. E também vamos falar sobre a inclusão das tecnologias. E eu vou compartilhar com vocês algumas práticas que eu tenho empregado na minha sala de aula, tanto para a questão da aprendizagem presencial, como também a aprendizagem virtual, né? E temos uma atividade assíncrona, né? Que eu coloquei no nosso Classroom, né? Eu coloquei no nosso Classroom uma atividade assíncrona. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, já que eu estou falando da estrutura do nosso Classroom. Só um instante. Não consigo compartilhar a tela. Maria Fernanda, tem algo que me bloqueou compartilhar a tela, não sei o que foi. A ver, um segundo. Ou então eu posso atualizar. Deixa eu refrescar a minha tela. Vou refrescar, tá bom? Já volto. Sim. Agora sim, agora permitiu. Foi uma questão de... Ok, agora sim. Foi uma questão de conexão. Bom, eu compartilhei aqui com vocês este Classroom, onde eu disponibilizei informações sobre o nosso curso, ok? Então, eu coloquei uma mensagem de bem-vindo, né, a todos. Coloquei também um pouco aqui do meu perfil, para que vocês possam me conhecer. E coloquei a descrição do nosso curso, a ementa. E temos aqui sobre a atividade assíncrona, que é para vocês desenvolverem uma sequência didática, né? Então, eu coloquei informações sobre o que é essa sequência didática, no que compreende a sequência didática, e coloquei para vocês em atividades. Aqui está toda a descrição do que vocês deverão fazer e deverão entregar. Lembrando que o nosso curso ele tem 12 horas. 6 horas são de maneira síncrona, que são nesses 2 encontros que a gente vai fazer.
um no sábado do dia 17 e o próximo no sábado do dia 24. E essas outras 6 horas são de atividades assíncronas. E qual atividade é essa? Vocês irão fazer uma sequência didática sobre algum tema que vocês poderiam ensinar na sua aula de português como língua estrangeira, seguindo aqui essas orientações que eu coloquei, vão submeter essa atividade e essa atividade ela será avaliada conforme essa rúbrica, ok? Bom, lembrando que é super importante que vocês concluam essa atividade para que tenham a certificação do curso, ok? Vocês apenas receberão a certificação do curso com a entrega dessa atividade. Eu vou entregar, vou corrigir e tendo, né, a aprovação do promédio de aprovação da São Marcos, vocês já terão acesso aí à certificação, ok? Mas é muito importante que vocês concluam essa atividade. Sem atividade assíncrona é como se vocês não tivessem cumprido as 6 horas do curso, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Bom, aqui estão as orientações do que vocês têm para fazer. No nosso segundo encontro, eu vou tirar dúvidas sobre essa atividade, até porque, como eu vou entrar em metodologias ativas, eu vou explicar um pouco sobre a importância da sequência didática no nosso planejamento, e aí eu abro um espaço para vocês tirarem dúvidas, ok? Sobre essa atividade que vocês têm para fazer. Mas, no mais, já vou adiantando que vocês podem acessar todas as informações de organização e estruturação dessa atividade que estão no Classroom. Se por acaso alguém não entrou no Classroom, vou colocar o link do convite do Classroom no chat, assim como o código da turma, tá? Para que vocês possam entrar. É importante que todos vocês estejam aqui presentes. Tem algumas pessoas que receberam o convite, mas falta ainda a aprovação, tá bom? Sim, Eduardo, pode perguntar. Bom dia. Desejo saber, existe uma extensão de folhas ou diapositivos do arquivo para esta atividade assíncrona? Não existe uma extensão, digamos que não tem um mínimo de páginas que você tem que cumprir, porque, na verdade, o que você tem que cumprir são as etapas que eu coloco, né, os passos que eu coloco aqui, que você tem que desenvolver dentro dessa sequência didática. Eu proponho, por exemplo, uma atividade de introdução, uma atividade de apresentação do conteúdo gramatical, uma atividade que envolva tecnologia. Você tem que abarcar tudo isso, né? E você tem que descrever tudo isso, tá? Claro que não é uma monografia, né? Você não vai entregar 15, 20 páginas, não se trata de um paper tampouco, né? Eu acredito que em torno de 2 a 3 páginas você consiga fazer. E também gostaria de deixar como ideia, às vezes você tem uma atividade, uma sequência didática pronta, que você tenha feito nas suas aulas, né, que está dentro do seu planejamento. Então, o que você pode fazer é colocar essa atividade que você faz, né? Claro que você tem que especificar cada passo que você está desenvolvendo, né, conforme as orientações que eu coloquei aqui. Também pode ser algo que você já vem aplicando na sua aula, né? Claro que sim. Ok? Está claro, sim. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Obrigada a você. Bom, então essa é a organização do nosso curso. Vamos fazer um break quando nós tivermos completadas 1h30. A gente faz um break, tá? De 15 minutos para tomar uma água, ir ao banheiro. Então, Maria Fernanda, se me puede contando el tiempo, em 1h30 podemos dar un break, ¿ok? Bueno. Sí, profesor. Entonces, por si acaso yo estoy hablando un poco rápido, ustedes me avisan. Si quieren hacer alguna pregunta en español también, no hay problema.
Bueno, entonces vamos a empezar y yo traigo acá algunas imagens que trago algumas imagens que vão como que intrigar a gente um pouquinho. Eu não sei vocês, mas eu tive um vinil do show da Xuxa, né? Eu escutava música com vinil na minha casa. A gente tinha um tocador de vinil. Meu pai colecionava vinis do Roberto Carlos. Eu não sei vocês, se vocês escutavam música com vinil. Alguém aqui escutava música com vinil? Hoje o vinil é algo chique, né? Hoje é interessante ter vinil, né? As pessoas têm comprado essa moda vintage. Eu também adorava. Isso é algo que marcou muito a minha infância, de eu ir à locadora e alugar fitas, né, para ver os filmes. Eu, por exemplo, lembro que eu vi Titanic pela primeira vez em 2 fitas, né? Então a gente ia na locadora, alugava fita cassete, né? Eu adorava a locadora, eu adorava, sabe o quê? Ver capas, né? As capas dos filmes, ver atrás, aquilo me intrigava, né? Para saber como que era aquele filme. Temos a fita cassete, né? Também para ouvir música. Eu tinha um tocador de fitas e eu também tinha um microfone. Eu adorava gravar e cantar, né? A fita cassete. O triste era quando a fita acabava embolando e eu tinha que pegar a caneta Bic e desenrolar aquela fita para poder escutar de novo, né? E o disquete, né? Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio e o professor pedia para a gente entregar os nossos trabalhos no disquete e eu tinha que comprar, era como R$2, R$3 um disquete. Cada trabalho num disquete. Mas depois a coisa evoluiu e a gente tinha o CD, né? O CD que era muito mais prático. A minha avó, ela tinha um som que era bem grande, né? E que tinha 2 caixas de som enormes e vinha aquela bandeja onde tinham 3 CDs e eu poderia escolher qual CD tocar. Era muito legal. E aí eu ficava, né, tentando mudar cada CD que tocava. Até que quando eu entrei na faculdade, eu já não gravava os meus trabalhos no disquete, nem no CD, mas eu tinha o meu pendrive. E eu tinha, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma cordinha que era como se fosse um cordão da escola e eu tinha meu pendrive pendurado. Eu andava com meu pendrive pendurado para todas as salas onde eu levava o meu material, né? Como que essa tecnologia ela foi modificando. Bom, muitos de nós aprendemos a digitar com máquina de escrever. Eu tive 2 máquinas de escrever quando eu era criança. Eu me sentia a Cecília Meirelles, gente. Foi até a Cecília que me incentivou a fazer letras, né? Eu queria ser escritora como a Cecília Meirelles. Então, eu tinha uma máquina de escrever que era manual e também tinha uma máquina de escrever que era eletrônica. A eletrônica, essa partezinha que nós temos aqui, onde você tem a folha e volta, ela fazia, né, sem eu ter que empurrar. Era muito legal ter uma máquina de escrever eletrônica. Bom, e tem o mimeógrafo, né? Eu lembro que quando eu fazia catequese na minha igreja, a minha catequista, ela imprimia as atividades, fazia as atividades aí no mimeógrafo e tinha aquele cheiro de álcool, né? Bom, mas quando eu entrei também na universidade, a parte de começar a usar o CD, né? Com 2 anos da universidade, eu comecei a usar o pendrive, mas eu lembro que muitos professores meus usavam transparência. Eu tinha um professor de fonética e fonologia, que é o José Augusto, e ele tinha transparências que ele dava aula para gente, em que ele ensinava o aparelho fonador, ele ensinava os sons do português nas transparências, né? Bom, e já no início dos anos 2000, a gente já tem aí os computadores, né? Esses computadores grandes, a gente tem essa CPU com entrada de disquete, de CD, e logo depois, mais recente, a gente tem esse monitor que ficou mais fino, né? Muito mais leve, mas continuou com a CPU.
Bom, parece que a gente voltou no tempo, né? Ver essas imagens é como se a gente voltasse na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa formação acadêmica. Pode ser que alguns de vocês aqui não tenham usado alguns desses aparelhos, sejam de gerações mais recentes. Ou pode ser que vocês tenham outros aparelhos tecnológicos anteriores a esse. Mas o mais importante é que esses aparelhos, eles marcaram gerações. Não só marcaram gerações, como também marcaram formas de aprender. Formas de aprender, formas de ensinar. Por exemplo, essa é uma sala de aula que poderia ter sido das nossas avós, né? É uma sala de aula majoritariamente feminina, é uma sala de aula em que estão descobrindo aqui uma tecnologia diferente, né? Uma sala de aula que pode ser voltada mais para o professor. Essa sala de aula, por exemplo, ela já poderia ser da minha mãe, né? Onde a tecnologia seria outros exemplos de tecnologia, outras formas de ensinar. E tem a nossa sala de aula também, né? Aqui eu tenho uma foto do meu grupo de quando eu comecei a ser alfabetizada. Esse foi meu primeiro ano de alfabetização, né? Que era um outro tipo de escola, era outra forma de aprender. Eu aprendi por meio de cartilhas, né? Eu aprendi por meio de baças, de enciclopédia. Eu lembro que eu ia para a biblioteca da minha escola e eu tinha que pedir à bibliotecária que pegasse para mim a baça para eu poder pesquisar. Então, eu fazia os meus trabalhos com papel almaço e tinha que anotar aquelas capas maravilhosas de trabalho, né? Trabalho de ciências, trabalho de português. Eu tinha que resumir todos aqueles textos, xerocar as imagens, colar, era uma outra forma de aprender. Mas quando eu entrei na escola para ser professora, eu me deparei com uma escola completamente diferente daquela em que eu tinha estudado. Eu me deparei com alunos que tinham outras questões, outros interesses na escola. Quando eu fui dar aula, a biblioteca da escola em que eu trabalhava, ela era um espaço para desenvolver outros tipos de atividade. Não eram todos os níveis escolares que frequentavam a biblioteca, pelo contrário, né? E a forma de ensinar era completamente diferente daquela com a qual eu fui ensinada. E que, com certeza, quando eu entrei na escola, era completamente diferente daquilo que eu aprendi na universidade, né? Então, o que eu tenho para dizer é que a educação ela está em constante transformação. Ainda que nós não queiramos, ainda que nós sejamos resistentes, ainda que existem muitos fatores na nossa sociedade peruana, brasileira ou no país em que você está que impeça com que a educação transforme, mas a educação ela vai continuar transformando porque nós lidamos com humanos. E os nossos alunos estão em constante mudança, é uma questão geracional, né? Então, a forma com que os nossos alunos aprendem hoje é diferente, a forma com que os filhos dos nossos alunos vão aprender a posteriori também será completamente distinta. Hoje a tecnologia ela entrou na sala de aula, ela faz parte da sala de aula, queiramos nós ou não, uma tecnologia mais refinada, né? Então, nós, professores, temos que acompanhar essa transformação. E à medida que nós vamos acompanhando essa transformação, a gente vai mudando, né? Ou seja, aquela professora que começou, né, a dar aula anteriormente não é a mesma professora que vocês estão vendo aqui hoje. E que com certeza não será a mesma professora daqui a alguns anos, né? Bom, então eu trago aqui uma frase do Paulo Freire, né? Todo professor brasileiro é bem freiriano, né? Bom, eu aprendi muito de educação com Paulo Freire. Acho que todos nós aprendemos com Paulo Freire.
Ainda que essa citação ela esteja nos anos 70, nos anos 80, ela é muito atual, porque Paulo Freire ele traz algo que é muito caro à nossa profissão. E eu sempre digo que não tenhamos medo de inteligência artificial. Nenhum avatar vai nos substituir. Disso eu tenho certeza que a nossa profissão ela pode sofrer algumas transformações de contexto de ensino, de ferramenta, de currículo, mas substituir um professor não. Por quê? Porque se ensinar fosse somente transferir conhecimento, só passar conhecimento para alguém, seria algo muito fácil, muito simples de fazer. Mas, na verdade, ensinar é criar possibilidades, é criar contextos, né? É você fazer com que o ambiente da sala de aula seja propício para o ensino do português e principalmente para o crescimento profissional e pessoal do seu aluno. Então, essa frase é muito interessante para os dias de hoje, né? Porque hoje o conhecimento ele está na palma da nossa mão. Eu posso entrar no Google, posso entrar no ChatGPT, eu posso entrar em qualquer plataforma virtual e ter o conhecimento de qualquer área da língua portuguesa. Se eu quero saber sobre modernismo, eu busco no Google. Se eu quero saber como se fala buenos dias em português, eu posso acessar o Duolingo, né? Mas entender as nuances do português, os contextos, como interagir em português, né? Como me fazer clara em português, como entender o contexto social dessa comunidade lusófona, isso é só com o ambiente da sala de aula, o ambiente que nós, professores, vamos construir para o nosso aluno. E hoje a gente fala muito no português, no professor 4.0, né? Já estamos no professor 4.0. E esse professor 4.0, que é o professor do século XXI, ele tem que lidar com várias competências. Então, hoje não basta somente eu ter um currículo, eu ter uma grade de conteúdos, um livro didático e aplicar. Não. Então, hoje, esse professor 4.0, ele tem que lidar com várias questões que têm surgido na sociedade. A primeira delas é a capacidade de lidar com tecnologias, né? Isso nós já sabemos que a tecnologia, ela entrou na educação no período da pandemia e ficou no período pós-pandemia. Então, muitos de nós tivemos que nos adaptar da noite para o dia, as aulas presenciais para as aulas virtuais. Eu lembro que eu tinha todas as minhas dinâmicas, os meus papéis, as minhas imagens, os meus quadrinhos, né, da aula presencial, e eu tive que transformar tudo isso e aprender todo o pacote do Google, Google Docs, Google Jamboard, Google Apresentações e todas as outras atividades interativas para dar aulas virtuais. E isso foi até um ponto importante, porque isso abriu margem para a gente ensinar, estando dentro de casa, para um público muito maior, né? Hoje, o ensino de línguas estrangeiras, ele cresceu muito, né? O mercado hoje está bem diversificado. Hoje a gente tem muitos cursos de português, de inglês, de espanhol e outras línguas virtuais, e eles têm crescido muito, né? Porque, ainda mais para um público como o que geralmente se encaixa no português como língua estrangeira, que é um público profissional, que é um público adulto, né? Que não tem muita flexibilidade de tempo. Então, a virtualidade, ela veio para acrescentar essa tecnologia, né? E essa tecnologia, ela tem sido uma aliada. Junto com a tecnologia, a criatividade. A criatividade é uma das principais características do professor, né? O professor ele tem que ser criativo para ele inovar nas suas práticas de sala de aula, né? Claro que uma aula que é a mesma todos os dias, ela acaba entrando na rotina, ela desestimula a aprendizagem.
Então, a criatividade é um ponto muito importante. Algo que eu acredito que seja caro a todo profissional é a boa comunicação. Isso é algo que eu sempre falo com os meus alunos. Gente, a chave para o êxito numa carreira é a comunicação. Você tem que saber se comunicar. Você tem que saber se comunicar com o seu cliente. Você tem que saber se comunicar com o seu empregador. Você tem que saber se comunicar com o seu colega de trabalho. A mesma coisa nós, né? Ou seja, um bom professor é aquele que sabe comunicar com os seus alunos. É aquele que deixa a organização do curso clara. É aquele que explica todo o desenvolvimento das atividades avaliativas. É aquele que explica todos os itens compostos no sílabo. É aquele também que sabe comunicar mediante as dificuldades dos alunos, né? A gente sabe que os nossos alunos podem ter dificuldades de aprendizagem do conteúdo específico, por exemplo, ao falar o português, as dificuldades com alguns sons do português, com a gramática, né? Com a aquisição de léxico, como também podem ter dificuldades atitudinais. Então, que dificuldades atitudinais? Cumprimento de tarefas, pontualidade e uma falta de motivação. Outro ponto muito importante é a curadoria do conteúdo, né? Como assim a curadoria do conteúdo? Como eu disse a vocês, hoje o conhecimento ele está em qualquer plataforma, em qualquer página da internet. Mas é o professor que vai ter o cuidado de selecionar o conteúdo específico para aquela necessidade do aluno. Não só selecionar o conteúdo específico, como também o conteúdo de interesse, um conteúdo atual, um conteúdo que tenha uma preocupação com a formação desse indivíduo, né? Com a formação cívica desse indivíduo. Outro aspecto importante é a capacidade de inovação, né? Que também todos os profissionais devem ter. Nós temos que inovar na nossa sala de aula. E sobre isso, eu queria mencionar, quando eu estava na minha primeira escola em que eu comecei a trabalhar no Brasil, que eu comecei como professora efetiva, né? Que eu assumi as minhas turmas, eu tive um diretor. Eu sempre gosto de mencionar o quanto eu aprendi com esse diretor, como é importante a gente ter bons gestores, né? O nome dele é Fabrício Silva. Até hoje ele é diretor dessa escola. E ele uma vez fez uma capacitação sobre como que o professor poderia ser empreendedor dentro da sua própria sala de aula. Ele dizia, todo professor tem a capacidade de empreender na sua sala de aula. Mas empreender como? Fazendo e desenvolvendo novas práticas pedagógicas, né? Então, a sala de aula é um laboratório para nós. E a gente pode inovar, a gente pode empreender outras formas de aprender português, desenvolver outras atividades que, por exemplo, não são essas que eu vou passar para vocês no nosso segundo encontro, né? Mas a gente pode estar sempre testando, ter esse espírito de inovação, né? Esse espírito de empreendimento. A liderança também é um aspecto muito importante. Nós somos líderes. Nós podemos, numa sala de aula, ser um líder positivo ou um líder negativo. Quando eu comecei a dar aula, né? Eu dei aula para o ensino fundamental. E é claro, é nítido como que o professor ele é super importante para a formação de valores, né? De uma criança, de um adolescente. Nós temos um papel fundamental, assim como a família, para formar esse indivíduo, né? Para que ele ingresse na sociedade. Quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu fiz assim, ai, que alívio, agora eu posso relaxar, a minha única obrigação, meu único cuidado vai ser com conteúdo específico. Eu não tenho mais que me preocupar com a disciplina, eu não tenho que mais me preocupar com a formação dos valores dos meus alunos, agora eu somente darei aula de português. E aí eu estava
redondamente enganada, né? Porque o meu papel de formação de um indivíduo continuava no ensino superior, né? E como que a gente dá conta disso? Porque claro que os valores que eu ensinava na escola, as minhas preocupações com os meus alunos na escola eram muito diferentes das preocupações que eu tenho hoje com os meus alunos. Hoje, eu tenho que falar sobre ética profissional, eu tenho que falar sobre conduta mediante um grupo, eu tenho que falar sobre a trabalho em equipe, né? Eu tenho que falar sobre pontualidade. Então, eu tenho outros aspectos que são específicos para a formação profissional, né? E que, na verdade, nenhum ser humano está pronto. A gente está sempre em constante transformação. Até aquelas pessoas que trabalham com educação de jovens e adultos no Brasil, que é o EJA, elas também estão trabalhando com formação de indivíduo, porque a gente trabalha com humanos, né? Então, a questão de trabalhar as habilidades socioemocionais, elas sempre serão em qualquer nível acadêmico, né? Em qualquer nível acadêmico que nós estivermos trabalhando. Bom, e a parte disso, temos a colaboração. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um ponto muito importante, que é: você já se perguntou como é a sua relação com a sua equipe de trabalho? Como é a sua relação com os seus colegas? Como é a sua relação com o seu coordenador? Como é a sua relação com o diretor? A questão da colaboração entre pares, ela é algo imprescindível para um ambiente adequado de trabalho. Um ambiente saudável de trabalho tem que ter uma boa relação entre os pares. Isso é importante. Ai, Maíra, mas eu trabalho de maneira virtual, eu nem vejo o meu coordenador, não vejo meus colegas, não tenho convívio de sala dos professores. Sim, mas mesmo no virtual, mesmo no grupo de WhatsApp, a gente pode ser colaborador, a gente pode ser motivador. No Brasil, em 2018, 2019, saiu um lema que eram para algumas questões minoritárias, que é: ninguém larga a mão de ninguém. E eu costumo trazer esse lema para nós professores: nenhum professor deveria largar a mão de outro professor. Por quê? Nós sabemos que a nossa classe profissional, né, o nosso rubro profissional, ele já tem problemas demais. A gente sofre muita desvalorização, não só das instituições, como também da sociedade. Né? Ser professor é ser alvo de piada, né? Eu sempre fui alvo de piada, por exemplo, desde quando eu decidi ser professora. A gente sempre é criticado, sempre tem um dedo para apontar. Então, é muito importante que a gente trabalhe de maneira colaborativa. E quando a gente trabalha de maneira colaborativa com o nosso par, com o nosso colega, a gente consegue ter trocas, né? A gente consegue também aliviar angústias pedagógicas, como eu costumo dizer, ansiedades pedagógicas. Seja um problema que nós estejamos passando com algum aluno que seja muito difícil, algum conteúdo que a gente não domina e necessita de compreender. Às vezes a gente vai passar por um processo de avaliação, né, as observações que faz nas nossas aulas, e você não tem uma aula que está muito legal, mas o seu colega pode te dar um insight de como melhorar. Às vezes você tem problema com o seu coordenador e o seu colega tem mais experiência na instituição, então ele pode te dar uma ajuda de como lidar com aquela situação, com aquela instituição. É muito importante. Pensem nisso. É muito importante a gente construir um ambiente saudável. Agora, como fazer isso? Basta você dar o primeiro passo, você ser uma pessoa que promocione isso. Tente criar um ambiente saudável, evitar críticas aos colegas, evitar ambientes de fofoca, né? Você pode também motivar os seus colegas, elogiar o trabalho do outro. A gente não elogia o trabalho do outro, né? Ai, não vou elogiar o trabalho que o fulano faz porque eu vou estar desprestigiando o meu trabalho. Não vou compartilhar o trabalho que o meu colega faz no Instagram porque
eu vou desprestigiar o meu. Que isso? Não, quanto mais pessoas, quanto mais professores de português bons nós tivermos, mais potencial, mais valor vai ganhar a língua, mais alunos teremos. Tem espaço para todo mundo. Uma comunidade potente. Nós vamos ter a garantia dos nossos trabalhos. Isso é muito importante, né? Eu tenho aqui presente vários colegas de trabalho e eu fico honrada dessas pessoas dedicarem um tempo para ouvir a mim, sendo que já me ouviram várias vezes, né? É muito importante a gente ter essa... que também é empatia, né? A empatia, ela não é só com o nosso aluno, mas também com o colega de trabalho, né? Claro que a gente tem que ter empatia com o nosso aluno, com os problemas que eles chegam até a nós, mas também é muito importante a gente ter esse caráter, né, cooperativo. Também pensamento crítico, né? Eu sempre digo que, ainda que existem movimentos como Escola Sem Partido no Brasil, né? Como ainda que hoje também a gente vive um ambiente muito polarizante, mas nós podemos ser provedores de pensamento crítico, né? Em que sentido? Não é politizar. Sala de aula não é palanque político, mas sala de aula é ambiente para dividir e pensar, né? Então, isso é algo que eu gostaria de trabalhar com vocês, principalmente no nosso segundo encontro, que nós somos seres políticos, no sentido que temos as nossas opiniões, temos os nossos posicionamentos, temos as nossas ideias e vivências, e que isso interfere na escolha do nosso currículo e do material que a gente traz para a sala de aula. E hoje, mais do que nunca, urge que a sala de aula seja um espaço de pensamento, de crítica, de debater a realidade, de ouvir várias opiniões e que os nossos alunos aprendam a respeitar várias opiniões. Hoje, as redes sociais, elas estão cheias de falsa informação, né? Elas estão cheias de cyberbullying, estão cheias de extremismos para todos os lados. Então, os nossos alunos, eles estão em um ambiente de muita alienação. Os algoritmos é uma ferramenta de controle de opinião pública. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, né? Então, hoje é imprescindível que algumas pautas sociais relacionadas a meio ambiente, à inclusão, né, à tecnologia, ao mercado de trabalho, à ética, né? Essas pautas, elas devem entrar na sala de aula, né? E nós, como professores de línguas, a gente tem um ambiente super propício para isso, né? Porque a gente pode falar de língua sobre tudo, a gente pode usar a língua para falar sobre tudo. Então, a gente tem um ambiente muito mais privilegiado do que os professores de matemática, né? Do que os professores de física, de biologia, de química, ou os professores de alguns cursos especializados de carreiras, né? A gente tem essa possibilidade. E, claro, a atualização constante, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui de manhã, né? Então, a parte da formação acadêmica, existe algo que é a formação pessoal. Em que sentido? Eu sempre digo que eu sou professora. Então, eu descobri isso, né? De que eu era professora. Hoje eu vou terminar aqui com vocês, mas muitas escolhas que eu faço no meu dia a dia são escolhas de uma professora. Como assim, Maíra? O estilo de música que eu escuto. Se eu escuto, por exemplo, uma música no Spotify, vamos supor, terminando aqui com vocês, eu vou almoçar em algum lugar. Então, eu vou colocar o meu Spotify enquanto eu vou indo para este lugar. E se me passa alguma música de uma banda brasileira que eu gosto, eu vou começar a pensar, uau, aqui tem um tempo verbal, o futuro do presente, eu vou colocar essa música para trabalhar com os meus alunos de português 2, vou fazer essa dinâmica. Então, ao tempo todo, eu vou pensando em algo de trabalho. Se eu vou a algum museu, alguma exposição, eu olho aquele quadro,
eu fico pensando, este quadro eu posso conectar, posso fazer uma aula, posso trazer com conteúdo tal. Ou se eu vou, por exemplo, assistir algum filme, alguma série nova, aquilo me traz um conhecimento interessante que eu posso aplicar numa sala de aula. Não é que eu esteja trabalhando o dia inteiro, não é isso. Mas é que eu entendo que a minha personalidade, a minha forma de ser, as coisas de mídia que eu consumo, elas contribuem para a minha profissão. Então, quando eu começo a ser mais seletiva com aquilo que eu leio, com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu converso, eu consigo ser a média de tudo isso. Tem até uma frase que circula aí na internet, né? Que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, dos livros que você lê, né? Das músicas que você escuta, dos seus filmes. E é verdade, a gente é a média do nosso entorno. Então, se eu quero ter e ser uma boa profissional, eu tenho que ter uma boa média desse meu entorno. Então, eu sempre me preocupo não só com a minha formação acadêmica, fazer mestrado, doutorado, especialização, essas coisas todas. A gente não tem que só se encher de título, porque eu já vi muitos professores cheios de títulos, mas que não tinham bagagem pedagógica, não tinham empatia, nada disso. Mas a formação pessoal ela é extremamente importante, até mesmo para a gente lidar com algumas questões socioemocionais que acontecem na sala de aula. Bom, tudo isso que eu falei é do professor 4.0, que poderia ser aplicado a qualquer professor. Mas vem cá, prof, o que é ser professor de português? Você já pensou nisso? O que é ser professor de português para você? Não sei, cá entre nós, a gente pode ter outros profissionais, né? Pode ser que entre vocês a gente tenha um advogado, um engenheiro, né? Ou pode ser uma pessoa empreendedora e que, né, decidiu dedicar a dar aulas de português. Ou pode ser que eu tenha aqui alunos da carreira de tradução que estão pensando, será que eu poderia ser professora de línguas? Então, agora eu quero ouvir vocês, porque eu acho que eu já falei demais, né? Então, eu quero que vocês levantem a mão e me digam o que é ser professor de português para você. Podem falar. Pode falar, Gisela. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu só um pouquinho desligar aqui. Bom, eu não sou professora de português, mas eu sou estudante da faculdade de enfermagem. Eu estou fazendo 3º ano já. Eu morei no Brasil já faz 12 anos. Eu fui lá no ano 2005 e depois eu voltei para o Peru no 2017. E eu já fiquei aqui porque minha mãe estava doente. E, nossa, eu gostaria muito de voltar para o Brasil, porque eu fiz muita amizade lá. As pessoas lá são muito bacanas, gente muito, muito fina, gente boa. E, bom, é isso. Eu estou fazendo esse curso porque eu acho que já esqueci de falar português, porque aqui não tem ninguém que fala português, né? A gente só fala espanhol e eu não tenho amigos brasileiros aqui. E eu perdi contato com as pessoas de lá do Brasil. Então, quando eu vi esse curso aqui, eu falei, nossa, eu vou adorar, pelo menos, escutar alguém que é de lá falar português, né? E, bom, é isso. Eu tenho 39 anos, eu moro com minha mãe, eu sou daqui da cidade. E, como eu te falei, estou fazendo a faculdade de enfermagem, eu gosto muito. E, bom, que seja o que Deus quiser. Obrigada. Que bom, Gisela, fico feliz. Eu fico tão feliz quando as pessoas falam que no Brasil as pessoas são gente boa, são gente fina. O Brasil é gostoso demais, né? O Brasil é muito bom, eu fico muito honrada quando falam assim. Me sinto muito acolhida, muito amada. Mas é verdade, as pessoas lá, mesmo que não te conhecem, eles, como a gente fala, eles abrem a porta da casa deles para você,
Se eles não tiver nada para te dar para comer, eles arrumam um jeito de te dar. Nossa, eu morei na casa de uma amiga lá e ela fazia de tudo para eu ficar bem, para eu não sentir que eu estava, como que fala, como que eu não era dali, né? Eles me tratavam como se fosse da família deles. Ela era da Bahia. Bom, ela é da Bahia, né? E ela era muito gente fina. Os filhos dele, sempre quando a mãe dela esquecia de comprar alguma coisa, falava, nossa, mas você esqueceu, a gente que gosta de comer, e você esqueceu de comprar? Poxa vida, meu. E eles brigavam com ele, eu falava, nossa, mas não precisa brigar com a mãe de vocês, né? Não tem, a gente compra, mas, nossa, é muito bom. Que bom, fico feliz. Espero que você possa algum dia voltar, ou quem sabe este curso te motive a continuar, né? Pode ser uma segunda profissão para você, uma segunda atividade, né? Você pode continuar se capacitando e entrar para esse mundo do ensino de português. Obrigada, mas assim, eu não gosto muito de estudar, né? Eu aprendi porque não tinha outro jeito de eu falar com as pessoas, né? Você, quando está lá no lugar que não é de você, e você não pode se comunicar, então você não tem jeito. Eu demorei 6 meses para eu entender o que as pessoas falavam, e outros 6 meses para aprender a falar, e outros 6 meses para eu aprender a escrever. Mas, assim, não é que eu fale daquele jeito que, nossa, aquela moça fala bom, né? Mas, pelo menos, eu podia conversar com as pessoas, entender o que eles falavam, e eles me entendiam também, né? Muito bem, excelente. Bom, a parte da Gisela, alguém mais gostaria de dividir a sua história? Ai, Catiúcia, é um prazer, uma colega de trabalho, que bom te ouvir. Oi, Maíra, um prazer estar aqui te escutando, aprendendo mais um pouco com você, porque, né, a gente tem aprendido muito com você em vários aspectos, e que bom que você deu esse espaço para a gente aprender aqui um pouquinho, né? Um pouquinho mais dessa tarefa que é ensinar português. Eu acredito que hoje ser professor de português eu vejo na área, né, do português, já são quase 14 anos trabalhando com o ensino de português como língua estrangeira, eu vejo que existe uma confusão, uma grande confusão com questão a ser receptivo e agradável e ensinar, né? Muitos professores, o aluno falou algo quase parecido, né? Que daria para eu entender, para eu, professor que vivo fora do Brasil, entender no Brasil. Mas ele não para pensar que esse aluno vai chegar no aeroporto, no Brasil, e ele não vai escutar nada parecido ao espanhol. Então, eu acho que ser professor de português hoje é saber dar ferramentas para esse aluno se comunicar de forma adequada e real dentro do lugar para onde ele vai, ou que ele pretende ir, ou com quem ele pretende se comunicar. Então, a gente vê muitos alunos, às vezes você avalia um aluno de modo real, verdadeiro, falando, olha, falta ainda para você estar nesse nível que você imagina que você está, e o aluno se ressente, exatamente porque ele sempre pensa que o portunhol que ele está falando é português, porque alguns professores confundem a questão de serem verdadeiros na avaliação com relação a ser amáveis. Sim. Né? Eu acho que existe muito isso hoje, e que é muito necessária essa separação, porque é praticamente enganar o aluno. Imagina você falar um vocabulário totalmente conectado ao espanhol, e de repente você está perdido no local, no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é super perigoso. E aí a pessoa aparece lá, falando praticamente tudo que ela fala aqui em espanhol, ou algo parecido. O que será que vai passar com essa pessoa?
Sim, aí Então, eu nesse acho que existe uma confusão, por isso que eu acho que ser professor de português hoje é dar ferramentas reais, é ser verdadeiro com o aluno. Isso aqui é o que realmente se fala no Brasil, é como falamos lá, né, no caso do foco para o português usado em Brasil, porque nós também temos o foco do português falado em Portugal, que também a gente tem que pensar nesse aspecto de ser real com os nossos alunos, sermos verdadeiros, né, nesse aspecto. Então, eu acho que ser o professor de português hoje é ser claro nesse aspecto de dar ferramentas reais para o aluno poder se comunicar de forma adequada e poder obter aquilo que ele deseja através da comunicação dele, sem erros e sem problemas. Sim. Isso é que é ser professor de português, na minha opinião. Talvez eu esteja muito errada. Não, você está super certa, Tenho visto porque isso. existe uma coisa que a gente vai conversar, né, que são as competências que o professor de língua deve ter. Então, se, por exemplo, eu não tenho a competência linguística naquele idioma, isso também vai dificultar no ensino do português. Eu vou ensinar com limitações. Então, se eu vou ensinar com limitações na fala, na gramática, né, até mesmo na questão do meu conhecimento sobre a cultura daquela língua, o meu aluno também vai sair com limitações, né? Acontece que o que eu quero dizer é o seguinte: ser professor é assumir um papel de responsabilidade muito grande. E, infelizmente, não dá para a gente ser professor de uma língua que a gente, né, fala mais ou menos. Ah, eu falo mais ou menos português, eu vou ensinar português. Não, né? Porque é por isso que eu falo que é ser professor de português. Isso demanda uma responsabilidade, um comprometimento com a língua, né? É muito importante. Não é só falar de samba, capoeira, futebol, mas é também falar da construção gramatical, né? Da construção fonética, morfológica, sintática, dominar o processo de formação. E como que a gente faz isso? Se a gente não domina, a gente tem que estudar. Professor sempre é estudante, né? A gente não pode deixar de estudar, nunca. Miguel está falando aqui, no caso de um professor de espanhol para falantes de português. Diego está dizendo, o professor de português deve criar um espaço respeitoso para aprendizagem e desenvolvimento de pensamento crítico, com toda certeza, né? Muito bem, obrigada, Catiúcia, pela sua contribuição. Alguém mais quer contracenar? Acho que o Marco tinha levantado a mão. Não sei se alguém mais quer. Deixa eu comentar, Maíra. Ai, Renata, tem que levar. claro, Ai, não levantei a mão, só falei. Nem sei onde levantar a mão aqui. Mas bom dia aí para todos, Maíra, uma grande amiga, uma profissional, uma doutora maravilhosa. E estou muito feliz de estar aqui aprendendo mais ainda com você e com os colegas. Quero dizer que eu aprendo sempre mais com você, mas tudo bem. Vamos lá, as duas. Mas você contando toda essa história, passou todo um filme na cabeça, né? São muitos anos de trabalho com brasileiros, com estrangeiros, com crianças, uma loucura. E quando eu quis ser professora de português, foram vários motivos, né? A questão financeira, são várias coisas que interferiu para que eu escolhesse ser professora de português naquela época. Mas, escutando o que a Catiúcia diz e o que você falou, quando eu entrei, eu pensava, eu vou aprender tudo aqui e acabou. Pronto, já estou pronta para dar aula de português. E quando a gente entra na universidade, nossa, você não aprende nem a metade do que deveria aprender. É tanta coisa. Então, o que a gente às vezes depara é com muitas pessoas querem ensinar português, aqui no Peru principalmente, porque está aqui, não tem nada para fazer, então vou ensinar português. É igual você falou, eu falo mais ou menos, então vou lá ensinar português. E quando eu fiz o meu curso de português, a minha mente era, né, nossa, eu devo dominar entre aspas, porque a gente nunca domina nada, né? Mas a gente deve aprender os conteúdos para ensinar para os alunos, né? Porque estamos tratando no nosso idioma, da nossa cultura,
né? Nós temos as nossas opiniões e tudo, e para isso a gente tem que saber filtrar também o que a gente vai passar para os alunos, porque nem tudo que você concorda, que você aceita, também pode ser passado para o aluno, porque a gente passa por um regime também de uma escola, de uma instituição, que você deve obedecer. Também esses detalhes que interferem também na maneira como você vai ensinar. Então abarca-se muitas situações quando você fala que eu quero ser professor de português. Então, o que me dá um pouco de raiva, às vezes, é escutar de outra pessoa falar: "Ah, eu vou ser professor de português porque é muito fácil". E eu falo: "Gente, então o que que eu fiz durante os meus vários anos de estudo? Nada? Então não serve de nada?". Então isso dá uma certa raiva, assim, que pensar que ensinar português é algo tão simples. E aí vai muito mais além do que você somente falar lá meu nome e aí ensinar para o aluno de forma divertida, como diz Catiúcia, e não ter noção do que você está fazendo para e com esse aluno. Então eu acho que isso é um critério que todos devem, avaliar melhor, e nós como profissionais que já estamos nessa área também, estar continuando, né, sempre aí, fazendo cursos, aprendendo com o outro para poder melhorar. Eu acho isso. Sim, muito obrigada, Renata. É isso mesmo, né? Ou seja, simplificar uma profissão tão complexa, né? Língua não é só falar lá, 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 né? Língua é a metáfora do iceberg. A gente só vê a ponta, não sabe a profundidade que é, né? E que também didatizar não é fácil, ensinar não é fácil. Mas eu queria dizer para vocês, principalmente para a Catiúcia e Renata, que é quem trouxe esse tema à tona, que não estamos sozinhas. Os professores de todas as áreas, isso é um problema com a profissão, né? Ou seja, ensinar, como se... É aquele conceito que eu volto, né? Se ensinar fosse só transferir, como a gente faz com dinheiro, só transfere, só deposita, mas não é só depositar. Tanto que nós podemos ver que existem professores que marcaram a nossa vida, né? Que realmente construíram para a nossa formação. Se ensinar fosse somente depositar, né? Todos os professores teriam marcado a nossa vida, mas não é por aí, né? A educação é algo muito complexo e muito sério, né? É sempre interessante tratar a educação com bastante seriedade. E para isso a gente tem que estar em constante formação. Bom, e aí, como Renata, eu e Renata, a gente tem uma proximidade muito grande, que a gente tem histórias muito parecidas, né? E a Renata trouxe a lembrança da faculdade dela, que realmente, quando a gente está na universidade, a gente não tem noção. A gente, infelizmente, eu acho que os cursos de formação de professores, principalmente os cursos de licenciatura, né, os cursos que formam professores, eles tinham que estar mais de mãos dadas com a prática. Mas o que acontece? Infelizmente, eu, Maíra, né, acredito que a Renata também, nós ou outros de vocês, tá? Que estão por aí, que não se manifestaram. Eu tô falando da Renata porque eu conheço a história de vida dela, mas pode ser que outros de vocês que tenham feito a carreira de letras, de linguística, né? No Brasil ou fora do Brasil, em que a gente tem aulas com professores que nunca entraram numa sala de aula. Então, eu tinha professores muito gabaritados, com um currículo Lattes maravilhoso de dar inveja, mas que não tinham a experiência de sala de aula, de didatizar conteúdos. Isso ocorre muito, né? Por conta do sistema acadêmico que a gente tem, né? Que privilegia títulos. Então, a gente sai sem ter muita noção dessa escola. Então, como eu disse, eu saí da universidade e entrei numa escola que eu desconhecia. Então, o importante também é que, não só depois que sair da universidade, também continuar capacitando. Então, como as colegas trouxeram a necessidade de uma capacitação contínua. Muitas das nossas instituições, elas nos proporcionam capacitações ou descapacitações. Tudo bem, né? Vamos deixar isso bem escondido.
Mas algumas instituições, elas promovem, né, algumas capacitações internas. Existem cursos livres também que a gente pode estar buscando. Hoje a internet, a gente pode ter acesso a cursos de várias universidades, até internacionais. Como também eu quero fazer um convite a vocês, que é o seguinte: eu disse que a sala de aula é o nosso grande laboratório, onde a gente pode testar várias práticas educativas. Como também, já que ela é um laboratório, isso é necessário que a gente assuma que um bom professor, além de ser estudante, né, do conteúdo que ensina, também é importante que seja um professor pesquisador, que pesquise uma prática educacional, que pesquise um tema, ou que pesquise aquelas lacunas que a gente tem no ensino de português e leve isso como parte da sua carreira acadêmica. Eu tenho tido a oportunidade de trabalhar mais próximo com professoras de português. Nas universidades em que eu trabalho hoje, eu lidero os grupos, né, trabalhando na coordenação das cátedras de português, e eu tenho dito isso às minhas colegas professoras. Olha, fez uma atividade legal na sua sala de aula, fotográfica, tira foto desse produto, documenta, grava esse produto, porque isso pode ser depois um paper, isso pode virar depois um trabalho de investigação, você pode apresentar isso num congresso. Então, ser professor de português também é ser um grande pesquisador, né? Também ser professor de português é você se capacitar, se formar e, por que não, continuar a sua vida acadêmica, né? Eu sempre gosto de estimular os meus colegas e colegas, olha, continue estudando, continue batalhando, porque isso vai fazer com que você atinja outros lugares, né? Eu li uma frase na internet e eu compartilhei com algumas colegas, que era assim: a gente brilha diferente dependendo do lugar. Então, para a gente mudar de lugar, a gente precisa também assumir outros postos. Então, o que eu quero dizer para vocês é: continue se capacitando, continue formando, porque pode ser que, se você mudar de lugar, você vai brilhar diferente. E isso vai fazer com que você ainda goste muito mais de ser professora de português. Ser professor de português também é ser criativo, brincar com a língua. Eu adoro brincar com a língua. Eu adoro fazer essas coisas de montar palavras. Eu costumo dizer que eu gosto mais da Maíra presencial. Porque a Maíra presencial, gente, eu posso brincar, eu posso rir, eu posso sambar. Literalmente eu sambo na sala, né? Porque a gente consegue trabalhar com a língua de uma maneira mais concreta, né? Então a gente consegue trazer mais criatividade, a gente consegue também ser um embaixador da própria cultura, né? Então, às vezes eu acho que ser professor de português é ser como uma embaixadora ou do Brasil ou da comunidade lusófona, né? Claro que a gente não pode se limitar somente à variante brasileira, né? Porque português é muito mais que Brasil, né? A gente sabe disso. Existe uma cultura muito rica nos países, os países africanos falantes de português. Então, se também você não é brasileiro, se você não é de nenhum país palópio, não é português, mas você também pode ser embaixador dessa cultura que você aprendeu, né? Eu, por exemplo, quando eu estou nas minhas aulas de espanhol, eu baixo aquela Maíra latina, andina, regatoneira. Então, eu sou embaixadora dessa cultura, né? Dessa cultura latina. Bom, isso é ser professor de português, né? Isso e muito mais do que isso, né? Diego está colocando que ele acha que é importante conhecer os interesses, expectativas dos alunos. Os alunos podem ter motivações diferentes, com toda certeza que sim, claro que sim. Por aí, acho que eu vi o Eduardo estava com a mão levantada, não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa. Eduardo Ortega. Sim, obrigado. Concordo como expresado por Catiúcia e Renata, mas acho que
que deben existir algumas como diria, umas sutilezas, não me lembro o equivalente em português. Minha experiência é que eu sou médico, mas fiz um mestrado em português, mas comecei esta tarefa do ensino em português. Eu sou professor universitário no ano 2019. E daí estive trabalhando como professor de português até o ano 2022. E definitivamente a diferença dos registros linguísticos é importante, porque evidentemente a habilidade para ouvir, entender todo uma mensagem, tudo o que falam, por exemplo, um programa humorístico como Porta dos Fundos é diferente da fala dos turistas de Portugal. Nos últimos dias eu estive ouvindo a fala do portugueses e ao início eu pensava que era russo, muito diferente o sotaque, mas esse propósito, essa intenção pela qual o estudante quer estudar, quer conhecer mais do português, acho que é o mais importante para poder se desenvolver e dar uma formação mais orientada, porque os contextos nos quais a língua vai ser utilizada vão ser muito diferentes. Eu emprego muito o português escrito, especialmente os artigos científicos, mas pouco o português falado do contexto de relacionamento. Então, esta experiência de ouvir continuamente é muito mais rica para mim do que para alguém que tem como propósito só ler artigos científicos, né? Mas as certificações e os graus precisam de um nível básico de competência, né? Esse seria o comentário. Muito bem, obrigada, Eduardo. Sim, claro que, ou seja, dependendo do objetivo que você tem com essa língua, a sua aprendizagem vai variar. Uma coisa é adquirir uma língua a nível instrumental, se eu quero só ler artigos acadêmicos. A outra coisa é eu aprender a língua para me comunicar dentro no ambiente de imersão, né? Se eu for para o Brasil, se for para alguma região do Brasil. A outra coisa também é eu aprender a língua para eu poder trabalhar com ela com tradução e interpretação. Então, e outras aprendizagens, a gente vai falar sobre isso. Não existe um português, existem vários tipos de português, dependendo da necessidade do aluno, e por isso que o ensino da língua vai variar conforme a necessidade do aluno. A gente vai ver isso daqui para frente, tá bom? É o nosso terceiro tópico, ok? Bom, obrigada, Eduardo. E nós vamos, então, falar sobre as competências do professor de português. Eu compartilhei com vocês um documento que a gente vai fazer uma atividade rápido aí, escrita, em que eu peço para vocês colocarem o nome de vocês e darem um exemplo, mas um tópico, tá? Pode se resumir numa palavra, não precisa desenvolver o pensamento de maneira tão profunda, não, tá? Mas a ideia é que você coloque aí para mim exemplos de quais seriam as competências do professor de português. Então, o Marco já está colocando aí, né? 4 exemplos. Ok, isso aí. Tá bom? Então, vou pedir para que vocês escrevam. Cite no mínimo 2 e máximo 4 de competências do professor de português. O Marco está colocando capacidade de inovação, pensamento crítico, boa comunicação. Excelente. As competências do professor 4.0. Acho que o Marco estava prestando bastante atenção aí na aula. Excelente, Marco. Muito obrigado. Muito bem. Marco, você é da onde? É do Peru?
Sim, eu tenho 22 anos de idade, sou estudante da Faculdade de Contabilidade. Eu normalmente tenho a aprender muito, mas sinto que me falta falar mais. Pero quisiera aprender, por eso me he matriculado, estoy tratando de empaparme de conocimiento, de hablar más que todo, y me gustaría mucho este tipo de clases, me parece muy interesante. Que bom, que legal, seja bem-vindo. Muito Gracias. bem. Excelente. Al principio estaba perdido porque pensé que solo era para profesores, pero sí pude entender casi todo. Que bom, sim, é bom que você vai tendo contato, né, com o português. Muito bem. Sim, a Catiúcia está colocando a língua falada tem uma influência cultural que é difícil para o brasileiro entender. Sim, completamente. O português é muito diverso, gente. Ainda mais quando a gente pensa em Brasil, né? Temos aqui algumas contribuições. Já está chovendo aqui de ideias. Mayra, en 10 minutos teremos a break. Sim, isso. Vamos terminar com essa. Vamos terminar, Maria Fernanda, com esta atividade e depois passamos ao break, ok? Sim, tá bom. Obrigada, Maria Fernanda. Bom, temos aqui alguns exemplos que estão surgindo: teoria aplicada, competência profissional, habilidade social, paciência. Gente, paciência é a principal competência que a gente tem que ter, né, enquanto professor. Didática, empatia, conhecimento. Ricardo, inovação, criatividade, paixão, vocação, sim. Paixão é essencial, né? A gente precisa envolver os nossos alunos na aprendizagem e isso é muito... Eu sempre digo, quando você faz aquilo que você gosta, é evidente, né? Ou seja, tudo é mais fácil. Lise colocou flexibilidade, criatividade, Dulcineia, desenvolveu o pensamento crítico, Lise acrescentou compromisso também. Amparito, ser capaz de explicar conceitos complexos de forma clara e acessível, adaptando a linguagem e a compreensão dos seus alunos. Muito bem. Maria, comunicação fluida, pensamento, criatividade e inovação. Catiúcia, saber inovar dentro das possibilidades do instituto ou do aluno. Muito bem, conhecer a sua instituição. Excelente. Gisela Banto, ser muito empáticos. Silvia, boa comunicação, compromisso, pesquisador. Júlia, criatividade, capacidade de lidar com as tecnologias, liderança. Diego, amplo conhecimento da língua e cultura. Jéssica, organização, paciência, alfabetização digital, muito bem, saber lidar com as ferramentas. Eduardo, conhecimento das tecnologias de informação e comunicação. Avaliação formativa, muito bem, retroalimentação, a importância do feedback. Compreensão das necessidades, compreensão de gramática. Muito bom, gente. Nós temos muitas coisas legais aqui que vocês colocaram. Amor ao trabalho. Excelente. Constância. Creio que a empatia e o conhecimento sobre os alunos e o conhecimento específico é o que lidera a competência aqui que vocês colocaram, né? A maioria de vocês enfocou nessas competências, né? Bom, eu trago aqui para vocês, obrigada pela participação de todos, eu trago aqui algumas competências que foram sugeridas pelo autor Almeida Filho, que é um grande investigador de como ensinar, né, língua estrangeira, da linguística aplicada. Então, a gente tem a competência teórica, a competência implícita, a competência aplicada,
a competência linguístico-comunicativa e a competência profissional. Bom, vamos fazer um break para vocês e para mim também, né? Para a gente poder tomar uma água, ir ao banheiro, atender alguém em casa. Então, a gente vai ter 15 minutinhos. Voltamos 11h40. Ok? Pode ser? Então, eu vou apagar aqui a minha câmera, o meu microfone e a gente volta nesse onde a gente parou, tá bom?